Olá, saudações fraternas, sejam bem-vindos ao nosso canal Lotus Negro Oficial. Eu me chamo Soru Asená e neste vídeo eu vou estar dando meu depoimento a respeito de uma iniciação que eu tive no Tantra que não foi algo muito bom, tá? Foi algo bem traumático e trouxe assim vários problemas para minha vida e foi muito difícil eu sair. Ele vai estar servindo para vocês aí de alerta para que vocês tenham cuidado ao se iniciar no Tantra, principalmente a respeito de você estar se conectando com uma tradição familiar, dependendo de qual é a família a qual você vai estar se ligando. Então tem um histórico ali, você realmente precisa saber, né? Porque não se sabe o que acontece lá dentro, às vezes acontecem coisas erradas, e depois que você tá lá, depois que você é iniciado, que você vai saber, e às vezes você quer sair e eles não facilitam muito. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então é isso. Vamos ao relato. E caso vocês não queiram ouvir assim algo muito extenso, muito longo, eu sugiro que vocês pulem e assistam outro vídeo, porque esse vídeo vai ser um pouco maior do que os que eu faço de costume aqui. Só para localizar vocês um pouco, eu não decidi do dia para a noite estar me iniciando no Tantra, tá? Então foi uma escolha que eu fiz através de um bom tempo de pesquisa que eu realizei, busca, e foi uma coisa que eu levei muito tempo para eu realmente decidir fazer isso, tá? Então não foi uma decisão que eu tomei do dia para a noite, de forma precipitada, sem saber o que eu estava fazendo, o que eu estava buscando. Então teve muitas coisas que aconteceram na minha vida que me levaram a fazer isso, porque não é brincadeira você se iniciar em uma tradição, tá? E eu sou uma pessoa que eu levo muito a sério as iniciações que eu faço. Por muito tempo eu fiquei buscando uma pessoa para que eu pudesse estar realizando essa iniciação, isso durou vários anos, né? E até que eu acabei conhecendo o meu primeiro guru, que ele era ligado à tradição Kaula, né? E assim, a princípio a gente se aproximou com um amigo, eu conversava com ele praticamente todo dia, né? Esse meu guru, ele era indiano, tá? Ele morava na região da Bengala Ocidental. E assim, a gente conversava sobre inúmeras coisas, não só sobre o Tantra, né? E assim, tudo começou a partir daí, a partir da amizade. Por isso que eu ganhei confiança. E a gente ficou tendo essa amizade uns 5 anos, praticamente. Então ele sabia comigo sobre coisas que aconteciam no dia a dia dele, sobre a relação dele com a família, sobre as pessoas que se iniciavam com ele, no Tantra, enfim, sobre coisas diversas, sobre Catimbó e Jurema. Pois é, ele gostava muito da Jurema e eu mandava ponto pra ele. Às vezes eu filmava parte das nossas sessões aqui, né, de Jurema, e ele achava super interessante, né? Mas enfim, eu me resolvi iniciar com ele justamente porque eu tinha essa confiança, né? Nós éramos amigos, beleza. Só que eu não sabia o que tinha por detrás. A tradição familiar dele é uma tradição muito séria, e do fundamento tinha bastante, mas não é isso que eu quero falar aqui com vocês. Os riscos vão além, não é só de você estar aprendendo da forma correta, de você estar se iniciando com uma pessoa que ela pertence realmente a uma tradição ancestral, que tem ali uma linhagem, que ela é forte, não é nada disso, tá? Então o problema é que você não sabe o que aquelas pessoas fazem, o que existe por ali por detrás. E é isso daí que eu só fui descobrir depois. Então a princípio eu me iniciei, assim, tava tudo indo muito bem. Eu vou dizer pra vocês que foi uma experiência maravilhosa, né? Quando eu recebi Diksha, eu lembro que na mesma semana eu fui abrir mesa de Jurema, e eu digo pra vocês que eu nunca senti uma energia tão bela, tão linda na minha vida. Eu entrei em estado alterado de consciência, assim, a partir do momento que eu comecei a abrir a mesa, minha consciência, ela se expandiu, né? E eu comecei a ter visões, eu não conseguia mais descer mais aqui, não. Eu comecei a ter visão. E tipo assim, eu não tinha ingerido nada, eu não tinha usado rapé, não tinha bebido, não tinha nada. Eu mal tinha aberto a mesa, cantado ponto. E foi uma coisa que eu fiquei meia hora tendo assim visões, não
sei explicar o que era, mas com certeza eu estava acessando algum plano espiritual. E isso eu sei que estava ligada à iniciação, porque no momento que eu fiz a iniciação, realmente eu não senti muita coisa. Eu fui sentir depois, né? Depois que eu fiz a iniciação, 2 dias depois, eu comecei a sentir ali as energias trabalhando, né? E assim, no início tudo muito lindo, muito bom, energia maravilhosa, eu sentia assim, ai meu Deus, eu sentia a deusa Kali a todo momento comigo, era incrível. Aí depois, algumas coisas começaram a acontecer, umas coisas estranhas. Por exemplo, de repente, tinha um dia que eu começava a passar mal. Isso aí foi meses depois, tá, gente? Foi no mesmo momento, não. Então, foi meses depois, uns 3 meses depois que eu me iniciei. Aí começou a vir umas cargas estranhas, de tipo, eu passar mal mesmo, muito. Sabe quando a gente fica carregado depois de um trabalho, né? Então, assim, de eu ficar com dor de cabeça, de querer vomitar, enfim. E eu, caramba, o que é isso? De onde tá vindo isso? Eu não fiz nada demais. Aí vem o mestre de Jurema, pé da vida, mas muito pé da vida. E não pega erva, pega cachaça, pega isso, pega aquilo, pega cachimbo, e vamos defumar, e vamos passar erva na cabeça, e vamos pegar, passar cachaça também, limpar os pés, limpar os braços, limpar tudo. Caramba, o que é isso? Aí o mestre veio, né? Se não fosse o mestre para vir em mim, eu, com certeza teve momentos que eu estava para desmaiar, sério, era uma carga muito pesada. E olha que eu tenho o costume em receber cargas, os meus trabalhos aqui de magia, mas eram umas cargas muito pesadas mesmo, gente, muito pesadas mesmo, assim, de eu querer cair no chão, desmaiar, apagar. Então o mestre tinha que vir acostar em mim, fazer o trabalho, me limpar, me descarregar para depois eu conseguir ficar bem. E aí aconteceu que o mestre veio no primeiro momento e o mestre falou, olha, o que acontece? Fulaninho de tal, ele tem costume de fazer trabalhos em solo de cremação e outros locais lá. E faz trabalho para cliente, não é trabalho só de evolução espiritual, entendam. É trabalho feito. E eu tava pegando a carga. Eu falei, mas o que eu tenho a ver com isso? Ah, mas explicou, olha, entenda, você é discípula. E lá tem uma regra que eu não sabia. Sinceramente, eu não sabia. Se o mestre não tivesse me falado, eu não acreditasse muito, eu ia ficar, não existe isso. Mas, no final das contas, existe, tá? E é isso que... Gente, por favor, tome cuidado. Então, assim, você se inicia na tradição familiar, foi o que o mestre falou. Só que, vamos dizer assim, tudo que vocês ganham e recebem de energia positiva, você faz um trabalho para elevação, você faz um trabalho, enfim, de cura, todo karma positivo, ele é distribuído por igual. E também toda a carga, tudo que é feito ali, que o mestre faz, ou que um discípulo faz, qualquer outra pessoa faz, a gente também acaba dividindo para todo mundo. Então, tipo assim, você vai receber ali, né, uma facilitação para a sua evolução espiritual, mas em contrapartida também os trabalhos que forem feitos também ali de forma negativa, de forma prejudicial, ou trabalhos assim que são feitos para outras finalidades quais não seja evolução espiritual, tudo aquela carga de resto ali, né, vai ser também dividida entre todos. Pois é, eu não sabia disso, tá? Não sabia que existia isso, jamais. E ele não tinha me contado, tá? E assim, o pior é que se fosse uma vez assim na vida, mas não, começou a ficar frequente isso, tá? Então o mestre veio, pé da vida, me limpou, foi embora, tá? Aí depois passou um tempo, aí, enfim, né, as coisas não estavam fluindo tão bem pra gente mais no financeiro, a gente tava tendo alguns probleminhas ali em relação a esse meu guru. Também não estava dando muito suporte, ele dizia, olha, eu tô tendo problema financeiro, tá acontecendo isso e aquilo. Tinha umas pessoas também que estavam demandando contra a gente, aí eu pedi um mantra, eu pedi ali uma sadhana, alguma coisa para eu estar fazendo para me proteger. E assim, muita dificuldade de receber qualquer coisinha, qualquer conhecimento, qualquer mínimo ali, era muita dificuldade, né? Enfim, e eu gastando, né? Aí eu pagando para estar recebendo a minha segunda Diksha e as coisas do mesmo jeito, né? Assim, difícil e tendo esses problemas, fora que, né?
teve algumas situações de eu, inclusive, eu tá bebendo chá, gente, não tem condição. Então eu bebi o chá e eu ia para outra dimensão. E nessa dimensão eu me conectava a ele, me conectava o guru dele, nunca vi o guru dele, enfim, mas me conectava o guru dele e me conectava com outras pessoas que eram iniciadas também. Gente, eu nunca vi um lugar tão esquisito, tão ruim, tão, eu não sei, é uma coisa desesperadora, sério mesmo, que a Jurema me pediu, envia cura, envia luz, vai enviando. Eu disse, gente, eu fiquei a sessão toda de chá, enviando luz e enviando cura, e eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Eu digo, não é possível que isso seja coisa da minha cabeça, não é possível. Aí eu fiquei, não dá, tá, tem uma coisa muito estranha, né? Aí acontece que, além disso, eu também estava tendo dificuldades que eu não tinha para fazer a minha própria passada do dia a dia. Eu não conseguia mais relaxar. Sabe quando você faz no automático, você não consegue mais sentir aquela sua mente tranquila, você se sentir leve. Eu não estava conseguindo mais entrar no estado de meditação profunda que eu conseguia no início quando eu tinha me iniciado. Eu não conseguia mais. Então eu fazia, mas não sei, eu sentia um negócio esquisito. Eu dizia, gente, será que é isso mesmo? Será que não é uma coisa do meu subconsciente? Será que não... Enfim, eu ficava lutando com aquilo ali, sério mesmo, porque eu não sou de acreditar em tudo que eu vejo em chá não, tá? Eu vejo, eu analiso, eu trabalho primeiro dentro da questão do senso crítico, tá? E depois, quando eu vejo assim, que tem coisas que vão batendo aqui e ali, tem outros sinais que vêm de outros lugares, entendeu? Aí não, realmente não foi meu subconsciente, é algo real. Então assim, aí teve uma experiência também que eu usei o rapé e eu não tava pensando em nada, assim, do meu guru, de nada, eu tava fazendo pra mim, pra uma cura minha mesmo. Aí eu sei que quando eu peguei, eu ministrei o rapé, eu passei muito mal, mas muito mal, de eu cair no chão. E eu comecei a vomitar. Aí veio algum mestre, não sei qual, na força, estava ali do rapé e disse, você tá fazendo limpeza pro seu guru. Fiquei, como assim que eu tô fazendo limpeza pro meu guru? Você tá fazendo limpeza pra ele, porque se você não fizer essa limpeza, ele vai morrer. Aí eu fiquei, como assim ele vai morrer? Aí não deu assim muito tempo, ele me mandou mensagem e disse, olha, eu tô na UTI. Eu fiquei, como assim você tá na UTI? Não, eu tô na UTI e eu não posso ficar usando o celular, então eu tô lhe avisando que eu não vou poder falar com você, sei lá, nos próximos 5 dias. Eu fiquei, gente, eu tô em choque. Ele tá internado e ele teve um problema sério, tá, de saúde, e ele quase foi dessa pra outra mesmo, tá? Então assim, eu fiquei, caramba, o que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Eu fiquei, Jurema, não sei o que eu faço. Aí eu fiz essa limpeza por ele, eu fiquei assim, choque. Aí eu sei que eu continuei insistindo, gente, porque eu sou assim, eu sou cabeça dura, além de ser cabeça dura, porque eu sou uma pessoa assim, eu entrei na tradição, eu quero seguir aquilo até o fim, e eu gostava dele, ele era meu guru, ele tinha essas coisas aí, tudo acontecendo, mas a gente era amigo. Então assim, a questão da amizade, ela também, né, não ajuda muito. Então eu queria estar ajudando ele, queria estar perto dele, queria estar dando suporte. Então assim, a gente tem uma ligação muito forte. Enfim, e essas coisas acontecendo e eu sem saber o que fazer. E aí teve mais assim, umas 2 vezes que veio o mestre de Jurema e fez trabalho de limpeza em mim. E aí na terceira vez, na segunda vez o mestre falou, olha, se eu vier mais uma vez aqui, que foi até o mestre Galo Preto que veio em mim, se eu vier mais uma vez fazer limpeza nessa menina, por causa de carga que esse cara tá pegando, eu vou dizer uma coisa, eu não vou vir mais não, tá? Então ele disse que eu não ia descer mais na minha matéria e não ia mais fazer limpeza, ia me deixar ficar caída no chão, passando mal, e não ia me ajudar. Porque ele já tinha falado pra mim que aquela carga que eu tava pegando era dele, de trabalho, de coisas erradas que ele estava fazendo, e que tava aquilo tudo saindo distribuído para todos os discípulos. E a gente recebendo aquilo ali, tentando, dissolvendo para ele todas aquelas cargas que ele estava gerando por causa de trabalhos feitos que ele estava fazendo para os outros. Sabe lá qual trabalho feito que estava fazendo, porque deve ser coisa muito barra pesada, né? Porque eu passei muito mal, pelo menos. E assim, nessa época eu lembro que ele disse que tinha saído pelo menos uns 3 discípulos.
Não, aí falou que, enfim, inventou um monte de desculpa, um monte de história. E eu disse, mas por que fulaninha de tal saiu, não tá mais conectada nessa saprandaia? E não, porque ela arrumou outro grupo, porque isso, porque aquilo era problema dos outros, né? Mas nunca era problema dele. Mas eu acreditei, mesmo assim, né? Eu sou trouxa. Enfim, aí, caramba, o que eu vou fazer? Meus mestres de Jurema, meu mestre de Jurema, mestre Galo já disse que se ele vier me fazer uma limpeza mais uma vez, ele não vai descer mais. E já estava na segunda limpeza que ele fez em mim. Então, assim, eu não sei o que eu faço, eu estava perdida. E aí, aconteceu uma coisa que realmente, assim, além disso aí, que já era um sinal muito grande, assim, muito forte para eu cair fora, teve uma coisa que eu, até hoje, eu nunca esqueci. Foi um sonho que eu tive, tá? Um sonho, assim, muito intenso, muito forte, que eu tive, assim, ligado à questão dos meus ancestrais. Porque, gente, para vocês entenderem o nível, os meus ancestrais, eles estavam perturbados, eles estavam incomodados com isso. Para vocês terem noção de como o negócio era tão pesado, de quanto essa egrégora era ruim, era tóxica, né? Era prejudicial. Os meus ancestrais tiveram que vir me alertar em sonho para eu cair fora. E aí eu sonhei. Eu lembro que eu sonhei assim, tinha uma casa, ela era de madeira, tinha uma árvore no meio da casa. E embaixo tinha as raízes, tipo, né? Na parte de baixo da casa, na parte inferior, né, na fundação dela, as raízes iam para debaixo da terra, né? E eu via essas raízes, elas sendo contaminadas, elas apodrecendo, e aquilo ali. Aí uma voz falou, olha, entenda, e é isso que está acontecendo com você. Então entenda que você está ligado a uma família, que esta família, ela tem uma egrégora muito negativa. E essa egrégora negativa, ela já está interferindo aqui na tua egrégora, na egrégora daqui, ó, dos teus trabalhos. Então você tem que se afastar o quanto antes, porque senão as coisas vão ficar do estado, do nível que você não vai conseguir mais lidar com isso sozinha. E aquelas raízes, elas sendo contaminadas, e elas sendo como se fosse um veneno que estava contaminando aquelas raízes daquela árvore, e esse veneno ele se espalhando, e a árvore apodrecendo, e a casa caindo. Eu disse, nossa, eu vou ter que fazer alguma coisa. Meu Deus, tem uma coisa muito séria acontecendo, uma coisa muito terrível acontecendo, né, nessa tradição familiar, nessa cula, e eu tenho que cair fora, eu tenho que arrumar um jeito de sair daqui. E tipo assim, eu sabia que ia ser muito difícil, porque assim, a ligação que ele tinha comigo, assim, de confiança, de amizade, de um monte de coisa, era muito forte. Então eu sabia que ia ser muito difícil ia sair assim, ilesa, né? Eu disse, não, mas eu tenho que enfrentar. E acho que foi a última coisa que aconteceu comigo, foi isso aí, tá? Esse sonho mexeu muito comigo. E aí eu lembro que eu tive que fazer um trabalho com meus ancestrais, porque eles estavam perturbadíssimos. Isso nunca aconteceu comigo. Olha, eu já passei assim por muitas situações. Já me conectei a outras tradições familiares que também tinham problemas, mas neste nível, não. Nesse nível, não. Nunca vi um ancestral meu e disse, ó, cai fora, vai embora, entendeu? Vai sobrar pra você. Então, assim, eu fiquei desesperada. E no outro dia, eu mandei, assim que eu tive esse sonho, no mesmo dia, eu mandei mensagem pra ele, olha, inventei um monte de coisa, não tem como eu completar meu Puracharana, não tem como eu receber a segunda diksha com você, e eu tô com problema financeiro, eu botei pra problema financeiro, botei pra problema de saúde, botei pra problema familiar, botei pra problema todo lá. Eu disse, eu não sei. Enfim, ele ficou assim, sem entender, não aceitou. Enfim, fez um monte de coisa, ameaça, dizendo, olha, a diksha que você recebeu, você vai perder a iniciação. Eu já sabia que isso era furado, que não existe negócio de você ser iniciado e perder a iniciação, gente. Mas enfim, você não vai estar na proteção da nossa egrégora. Eu já não estou sob proteção da sua egrégora, meu amigo. Eu já não estou sendo protegida. Não vai ter proteção da nossa egrégora, eu não vou poder mais te passar nenhum fundamento, e você vai ficar sem família, vai ficar sem direção, não vai conseguir evoluir. Eu digo, ó, peraí, né? Eu entrei no Tantra, né? Porque eu me identifiquei com esse caminho espiritual. Agora dizer que eu não vou mais evoluir porque eu tô saindo daqui, me poupe, tá? Porque eu tenho outros trabalhos espirituais. Eu tenho a Jurema Sagrada, e a Jurema Sagrada também é meu caminho espiritual. E eu estou evoluindo a todo momento, porque eu estou fazendo meus trabalhos,
né? Todo santo dia. Então não é porque eu saí da tua família que eu vou deixar de estar evoluindo espiritualmente. Enfim, e aí deu um problemão e, enfim, ele não aceitou muito bem, ficou me perseguindo um tempão e fez trabalho pra mim também, e eu recebi demanda dele também lá em casa, e enfim, mas isso aí eu vou deixar pra outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui não vai acabar hoje não. Enfim, então, gente, entendam, eu fiquei no fundo do poço, eu fiquei sem direção, porque era uma pessoa que eu confiava, uma pessoa que eu tinha amizade, era uma pessoa que eu gostava muito, assim, era meu amigo, e tipo, não sabia que estava acontecendo tudo isso, e muitas outras coisas pesadas demais, que eu não vou compartilhar aqui com vocês, que eu fiquei sabendo. Eu confio muito, tá, assim, na minha Jurema, dos meus mestres, porque se eu não confiasse, eu não tava aqui de pé, tá? Porque foram eles que me ajudaram, que me deram firmeza, disseram, não, vai aparecer outra pessoa, vai aparecer outro guru, você não vai parar a sua evolução no Tantra, mas essa pessoa, ela não é quem você pensa que é, e o guru dele também não. Também fiquei sabendo muitas coisas do guru dele. Mas enfim, confio muito no meu trabalho, nos meus mestres, confio também nas minhas canalizações quando eu estou, e visões, né, que eu tenho através do chá. Só que, claro, tem coisas que são reais, a gente sente que é real, e tem coisas que a gente fica em dúvida se é coisa do nosso subconsciente ou não, porque muita coisa às vezes acontece e deixa a gente traumatizado, né? Então eu sempre tento confirmar com uma pessoa no consultório ocular, tento tentar analisar bem ali os fatos, se bate a informação que você recebeu com alguma coisa que você percebe ali, entendeu? Que se identifica. Então eu vi que tinha umas coisas que batiam sim, né? Porque olha só, tinha pessoas que estavam saindo do nada da tradição familiar dele, saiu 3 pessoas assim que ele internou, e assim, e vários outros pequenos sinais que a gente vai percebendo por ali. Então eu vi, não, realmente tem uma coisa errada, Então é assim, tomem muito cuidado ao se iniciarem, com quem vocês vão se iniciar. E tente investigar também com as pessoas que são iniciadas naquela família, o que acontece lá dentro, porque às vezes acontece muita coisa, você só sabe contar lá dentro, e aí quando você vê, você já tá preso, você não sabe o que fazer. Por sorte, eu tenho como me defender, mas já pensou se eu não tivesse? As demandas que ele veio para mim foram muito pesadas. Não pense que ele pegou leve comigo. Então foi uma demanda pesadíssima que ele mandou para mim, para que eu voltasse a ser discípula dele, entendeu? Então assim, tem pessoas que realmente são mestres espirituais de verdade, que se preocupam com sua evolução espiritual, querem que você cresça ali dentro, e tem pessoas que não são assim. Tem pessoas que não se importam se você está evoluindo, se você está progredindo, se o que ele faz vai te afetar, vai te prejudicar de alguma forma, ou vai prejudicar os outros discípulos, entendeu? Então tem pessoas que não se preocupam com isso. Mas esse é o meu relato, pessoal. Espero que vocês não passem por isso. E caso desejem se iniciar no Tantra, encontre uma pessoa que seja um mestre de verdade, que possam estar cuidando aí da evolução espiritual de vocês, tá? E sigam a tradição de forma séria, tá? Porque hoje em dia tá cada vez mais difícil, sério mesmo. Seja aqui no Brasil, seja na Índia ou em qualquer outro lugar, sempre vão ter mestres espirituais que são verdadeiros e vão ter os falsos mestres, tá certo? Então esse é o meu relato, meu depoimento a respeito da minha iniciação no Tantra, a primeira iniciação que eu tive. Não foi lá muito boa essa experiência, mas vai servir de alerta para vocês, tá? Então é isso, um beijo para vocês, tenham um excelente dia.